Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Gigante Pai para Filho, eu sou o Mauro Júnior. Pessoal, a partir de hoje eu vou trazer aqui a entrevista coletiva do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, após todas as partidas do Vasco. Esse ano a gente já sabe que só tem um Campeonato Brasileiro aí pra gente, então todos os jogos no Campeonato Brasileiro eu vou trazer aqui a entrevista do Barbieri, pra gente entender se o que ele fala, pessoal, é condizente com o que a gente vê do time em campo. Queria muito que vocês me ajudassem aí comentando se vocês pensam de forma igual ao que ele está pensando ou discordam de alguma coisa que ele está falando. Lembrando que tem vídeo aí no canal do react do jogo na íntegra. Eu já falei tudo o que eu pensava do jogo. Embora ver agora o que o Barbieri analisou da partida. Mas antes de soltar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal para dar aquela força aí pra gente. Já se inscreve no canal se você é novo por aqui. E já deixa aquele like para poder fortalecer. E bora conferir o vídeo. Boa noite. Existe um ditado no futebol que a bola pune, né, quem acaba não fazendo gols. E hoje o Vasco perdeu inúmeros gols, né? Poderia ter saído hoje com a vitória. Então, o que deu de errado na partida de hoje para o Vasco não ter saído com a vitória e sim derrotado aqui em São Januário? Obrigado e boa noite. Boa noite. Eu acho que você tocou num ponto que é absoluto. A eficiência sempre tem um peso determinante no resultado. Eu acho que no primeiro tempo, em especial, a gente criou um bom número de boas oportunidades, não fomos eficientes. Eles tiveram uma bola no comecinho do jogo, que acho que bateu na trave, e depois essa última bola que faltou a gente ser mais eficiente para parar esse contra-ataque, ou fazer a falta se fosse necessário, ou defender melhor. E no segundo tempo eles já vieram com uma postura de esperar muito mais, já abriram mão de sair jogando e fizeram um bloco mais baixo. A gente tentou encontrar soluções, mas eu acho que até por ser uma situação nova no campeonato para nós, de estar atrás, de ter que buscar o resultado, a gente ficou ansioso, começou a errar muitos passes, começou a tomar decisões não tão boas, e a gente conseguiu chegar próximo do gol, mas não conseguiu fazer bem o último passe. O Puma chegou bem à linha de fundo, a gente conseguiu colocar a bola dentro da área, conseguiu ter algumas chegadas próximos ao gol deles, mas faltou o último passe, faltou concluir melhor. Eu acho que não foi um jogo ruim em relação ao volume, ao que a gente criou. Os jogadores imprimiram uma intensidade altíssima do começo ao final, mas sem dúvida nenhuma é um resultado ruim. Então faço essa separação entre a performance da equipe e o resultado. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. A performance eu acho que tem muitos pontos positivos e tem outras questões que a gente tem que melhorar. Barbieri, boa noite. Galera, eu vou pausar aqui. Quero que vocês coloquem nos comentários. Será que o que ele falou realmente foi o que a gente viu no jogo? Primeiro tempo foi muito mais opções de gols do Vasco, mas realmente foi isso mesmo? E o que ele falou ali, vocês concordam? Não foi um jogo ruim. Foi um resultado ruim. Vocês concordam com o que ele está falando aí? Enfim, eu já falei, já coloquei no início do vídeo aí, que eu já dei o meu comentário, deu o que eu pensava, eu já falei tudo no react do jogo. E aí, analisem aí, vejam se ele está falando realmente condizente com o que aconteceu. Vamos dar conclusão, dar continuidade aqui na entrevista. Aqui no canal Futebolaço, o Vasco tem apresentado um pouco de dificuldade no momento de propor o jogo. O Vasco fez grandes jogos na temporada contra Flamengo, Fluminense, Atlético, Palmeiras, equipes que tinham mais tinha um jogo que criavam mais, o Vasco jogava um pouco mais na forma reativa. Queria que você tentasse explicar um pouco, que o teu time tem um pouco de dificuldade nesses jogos, que o Vasco tem que se impor um pouco contra o adversário. E o Peck era o jogador que mais construía, que mais estava conseguindo levar perigo ao time adversário e foi substituído. Queria saber se ele sentiu algo ou se foi uma opção sua mesmo. O que está faltando para o Vasco conseguir construir mais esse jogo por dentro? As melhores oportunidades do Vasco foram até em bolas longas. O Puma acertou 2 bons lançamentos, roubada em cima do zagueiro. Agora a bola saindo da zaga, meio campo, trabalhada até o ataque, tem sido difícil. O Vasco está com muita dificuldade de criar no meio campo. Queria que você falasse um pouco para a gente, se você concorda, obviamente, falasse um pouco sobre o tema. Olha, eu vou começar do final do pé, que ele pediu para sair, disse que estava começando a sentir câimbras já, então ele pediu para sair, concordo, acho que ele estava criando bastante. Sobre a análise da questão da criação, eu concordo em partes, eu acho que a gente tem sim que melhorar nesse quesito,
Mas aí eu vou lembrar vocês, o segundo gol nosso contra o Palmeiras, a bola começa na mão do Léo Jardim, e a gente faz a jogada até o final, terminar dentro da área, e o Peck faz o gol no rebote. Então foi uma jogada que a gente criou desde o começo, desde trás. Eu acho, volto a dizer, acho que é um ponto que a gente tende a evoluir, e é um ponto mais sensível, mais delicado, demora mais tempo, depende de outras questões do que só organização, depende de criatividade, depende de outras coisas. Mas volto a dizer, eu acho que mesmo assim hoje a gente criou... Vou pausar aqui de novo. Depende de criatividade. Quem que vai colocar essa criatividade no time, cara? Se não é o técnico. É isso que eu falo. Eu falei no jogo, o Vasco não... É complicadíssimo entender que o jogo do Vasco não é um jogo feio, cara. O jogo do Vasco é um jogo que os laterais eles não apoiam junto com os pontas. O meia não chega, não tem infiltração, não tem triangulação, não tem tabela. É o Pumita de um lado, chutando bola lá do meio de campo, praticamente. Ele passou do meio de campo, ele já olha para a área para procurar o Pedro Raul. Do mesmo jeito do outro lado lá o Piton. Como é que o cara fala que porque no jogo contra o Palmeiras a gente criou desde o início? Porra, por favor, cara. Vamos dar continuidade. Um bom número de oportunidades, pelo menos para que o placar fosse outro, né? E aí faltou realmente a gente ser mais eficiente, a gente conseguiu roubar muitas bolas pressionando eles lá na frente, faltou definir melhor, conseguiu explorar esse espaço nas costas da defesa, faltou definir melhor, e eu acho que no segundo tempo, volto a falar, a gente cedeu um pouquinho a ansiedade, quis acelerar demais, acabou cometendo muitos erros, tanto é que no segundo tempo eles tiveram até muito mais situações de contra-ataque, até de perigo, o Léo Jardim fez boas defesas, porque a gente passou a errar bastante por querer acelerar demais. Barbieri, boa noite. Você teve duas... E aí, pessoal, coloquem nos comentários o que vocês acharam do que ele acabou de falar aí. Coloque aí. Eu posso estar sendo completamente equivocado no que eu estou falando, mas enfim, coloquem aí nos comentários e me ajudem a entender se o que eu estou falando é certo ou é errado, ou eu estou totalmente equivocado. As estreias hoje, né, jogadores que fizeram sua primeira partida com a camisa do Vasco, né? O Juan estava aqui há mais tempo, mas não havia jogado ainda. E o Carabarral chegou agora para formar essa equipe, fazer parte do elenco. Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada desses dois jogadores e analisasse um pouco essa estreia deles, se foi dentro do que você esperava, e também quais eram as suas principais intenções ao colocar esses dois atletas ali no segundo tempo. Foram 5 alterações, né? 3 e depois logo mais 2, mas especialmente desses dois, por favor. Bom, boa noite. Primeiro, em relação ao Carabarral, é um jogador de mais criação, um jogador que pensa mais o jogo, um jogador que tem mais essa bola de pifar, e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo, essa foi a ideia. No momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo, a ideia foi ele entrar no lugar do Alex. Depois a gente passou a ter muito a bola, mas passou a faltar presença na área, por isso a entrada do Juan, e aí eu recuei o Carabarral para que ele iniciasse essa construção desde trás, ficou ele e o Rodrigo. A entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso, porque como eu tirei 2 volantes, eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores. Então, essas trocas foram nesse sentido, dele conseguir criar mais, achar os homens por dentro, ter mais essa última bola. São jogadores que vinham treinando muito bem, não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos, mas volto a dizer, eles jogam dentro de um contexto, né? E foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa, muito nervosa, eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render. Boa noite. Eu vou pausar aqui, pessoal, eu peço que vocês também comentem o que vocês acharam das substituições que ele fez, e se realmente surtiu o efeito que ele esperava que fosse surtir, e se vocês faziam diferente, o que vocês fariam diferente com relação às substituições que eles fizeram, o Orediano que entrou, o Eric Marcos, o Carabarral que não tinha jogado ainda, jogou, enfim, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, e também a escalação de início, que ele começou sem o Rodrigo. Vocês acharam que foi um teste válido? Ou vocês vocês acham que o Rodrigo deveria iniciar de início? O que vocês acham aí? Coloquem nos comentários aí, vamos dar continuidade aqui. Débora do Grupo Globo aqui. Hoje você teve uma novidade na escalação, né, nos 11 iniciais ali, o Marlon Gomes começou no lugar do Rodrigo.
É a segunda vez que você escala essa trinca de meio campo ali e, enfim, por coincidência ou não, a segunda vez que vocês sofrem uma derrota aqui em São Januário. A primeira, né, só para lembrar, foi contra o ABC na Copa do Brasil. Quero saber o que você esperava ao fazer essa mudança, tirar o Rodrigo e colocar o Marlon Gomes. O que você achou da postura da tua equipe enquanto estava com essa escalação? Só isso, obrigado. Tá bom. Boa noite, Tébora. Eu queria só fazer um contraponto, se você me permite. O jogo do ABC, para mim, a gente não perdeu, a gente empatou e foi para as penalidades. Então, não foi uma derrota dentro dos 90, né? Pai, eu te falo. A ideia era justamente a gente conseguir, por estar jogando em casa, ser uma equipe mais propositiva, criar mais. Toda vez que você opta por um jogador de mais criação, você faz uma escolha. Não tem as duas. Ainda não tenho esse jogador perfeito que marca pra caramba, que morre de tudo e cria também. Então foi uma escolha. Eu alternei bastante durante a semana os dois, o Rodrigo e o Andrei. Chegou até um momento que o Rodrigo teve um entorse, a gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo. E durante os treinamentos o resultado foi bom, o Andrei se entende muito bem com o Marlon. E eu acho que até o gol a gente estava muito bem. Eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não está, né, fica essa questão da derrota. Não acho, acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra, mas depois o Andrei que acabou tomando um amarelo, e como eu disse, como eu tirei 2 volantes de uma vez, aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação. Mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio, ganhar um pouco mais de chegada à frente. Eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não funcionou, por isso eu optei por trocar. Coloquem nos comentários aí, pessoal. Acabei de perguntar ali com relação. Ele não iniciou com o Rodrigo, preferiu entrar com o Andrei para dar mais mobilidade, né, no meio campo. Eu até entendi. Ele imaginou que o Bahia realmente fosse vir um pouco mais fechado, por se tá jogando fora de casa. O que vocês acham? Vocês começariam realmente com o Rodrigo? Ou usariam o Andrei e o Jair e o Marlon Gomes mais à frente, como ele utilizou o Vasco? O que vocês acham aí? Coloquem nos comentários aí e vamos dar continuidade aqui. Barbieri, Joel Silva do Lance. Fica muito claro que o Vasco já tem um goleiro definido, uma linha defensiva e um ataque, né? E, né, fazendo mais uma pergunta em relação ao meio-campo. Você optou pelo Marlon, né, tirando o Rodrigo, mas daqui a um tempo, não sei precisar quando será, mas Marlon e Andrei não estarão com o Vasco, né, por conta da convocação. Você consegue identificar nesse elenco, já jogou o Carabarral, talvez o Orelhano jogando por dentro, você já projeta alguma coisa em relação a esse meio campo, tendo em vista que você vai ter desfalques e parece que é um setor que você ainda não achou o ideal? Queria que você falasse um pouco sobre isso, as opções que você tem, ou até mesmo uma mudança de estrutura tática, se isso passa pela sua cabeça, em relação principalmente a esse setor de meio campo. Obrigado. Boa noite. Não, eu acho que sim, eu acho que a gente já atuou em diferentes estruturas, acho que coincidentemente nos últimos 3 jogos a gente enfrentou equipes que jogavam na mesma estrutura, ainda que mudasse os jogadores e as posições. Tanto o Atlético quanto o Palmeiras quanto o Bahia hoje jogavam com uma saída com 3, 2 por dentro, 5 na última linha. E a gente sempre fez ajustes em função disso. Eu estou ciente da saída do Andrei e do Marlon, saída não, né, dessa ausência para a seleção, e a gente tem as opções. O Rodrigo mesmo é uma opção, o Carabarral, como você citou, o Barros, que já entrou em outros momentos, mas eu acho que é muito longe eu pensar lá na frente nesse momento agora. O foco agora é no próximo jogo, é o Fluminense, é um clássico, é um jogo importante para a gente pontuar, para a gente tentar buscar esses pontos que a gente perdeu em casa. Então a ideia agora é estudar melhor o Fluminense e fazer as escolhas pensando nesse jogo. Tem sempre que ele te perguntou, o Wellington Campos, Rádio Tupi, você vai liberar o Andrei e o Marlon já no dia 8, ou vai segurar um pouquinho mais para liberar para a seleção? Essa é uma. E sobre cartão amarelo, você foi expulso contra o Atlético, hoje você tomou um cartão amarelo, você tem 3 jogadores já pendurados, Andrei, Gabriel Peck e Pedro Raul. Está te preocupando essa situação de
Primeiro a sua e também dessa quantidade de cartões que o time vem tomando. Isso é preocupante ou não? O que você fala sobre essa questão? Boa noite, Wellington. Mais um, Eu acho importante quase tocar nessa tudo. questão. O meu cartão, como foi o cartão do Abel na primeira rodada, foi um recado. Eu sei quem mandou o recado. E hoje também foi uma situação que eu não entendo, porque foi um lance em que eu abri os braços, o Flávio estava de costas do outro lado do campo. Aí eu pergunto a você, como é que o Flávio, de costas do outro lado do campo, sabe para quem que eu abri os braços? Ou eu não posso abrir meus braços para o meu jogador? Aí um outro ponto a gente vai ganhando do Atlético Mineiro, fora de casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente vai ganhando do Palmeiras em casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente está perdendo em casa 3 minutos. Eu acho que foi o único jogo de todos que eu vi no campeonato que deram 3 minutos no primeiro tempo. Então, veja bem, eu consigo entender a atuação da arbitragem desde que exista critério. Se deram 7 e 7, no mínimo 5, por que 3 hoje? E aí, quando a gente questiona, a gente passa a ser o problema, e é isso que está incomodando. Está se criando uma narrativa de que o problema da arbitragem brasileira é o treinador. O resto não, eles não erram, eles não cometem equívocos, os critérios são sempre perfeitos, e o único problema da arbitragem é o treinador. Aí eu falo, ou abro o braço, amarelo. O treinador do lado abre o braço, não tem amarelo, então eu não consigo entender. O que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda. Mas eles vão continuar errando, como eles erram sempre, eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada. É só ver o jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, as expulsões. Precisa falar mais alguma coisa? Com o auxílio do VAR. Então, na minha opinião, a do Rafael, que ela deu amarelo, era vermelho, porque ele foi por cima caçola. Eles fazem uma palestra e explicam. Tem que ter contato pleno, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Aí eles não aplicam. A do Rafael já era vermelho direto. O que falar da do Thiago Maia? Mas alguém falou? Não, o problema é o treinador que abre o braço do lado do campo. Aí sabe o que vai acontecer? O treinador vai ficar quieto e eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Enquanto o que eles precisam é aprimorar os critérios deles, aprimorar a parte técnica. E se eu me exceder, eu tenho que ser punido. Se qualquer outro treinador se exceder, tem que ser punido. Agora, achar que o problema da arbitragem brasileira é o treinador é um desvio de foco. E está funcionando. Todo mundo só fala do treinador, ninguém fala dos erros que eles cometem lá dentro. Galera, comentem aí o que ele está falando aí. Primeiro, a questão do Andrei e do Marlon Gomes. O que vocês acham aí com essas duas ausências do Vasco, do meio campo do Vasco aí? Vocês acham que vai piorar o time? Porque de fato a gente não tem muito o que fazer até o início da próxima janela, no segundo semestre aí. A gente vai ter que utilizar o time que a gente tem hoje aí. E aí? Como é que vai ser? Esse time vai piorar? Ou você acha que o elenco que a gente tem, a gente consegue manter o nível aí? Coloquem nos comentários também. E com relação a essa exigência, na verdade essa orientação, né, da CBF com relação aos árbitros serem mais exigentes aos treinadores. Vocês acham que hoje, por exemplo, vamos comentar sobre o jogo de hoje. O árbitro, ele foi realmente exagerado no cartão do Barbieri, ou vocês acham que eles estão certos em punir porque eles estão reclamando muito? Coloquem também nos comentários para a gente saber. Vamos dar continuidade aqui. Sobre o Andrei e o Marlon, você já tem a data de liberação deles para a seleção? Não, a ideia é que eu possa usar eles até a viagem. Eu preciso deles, são jogadores importantes. É importante explicar que o clube não é obrigado a ceder os jogadores para a seleção, mas a gente entende que é importante para os jogadores e para a seleção. Então a gente só precisa de uma compreensão, um equilíbrio das coisas, né? Só isso. Realmente. Boa noite, Barbieri. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. O Campeonato Brasileiro desse ano ele é muito equilibrado, né? São grandes equipes, tem muita equipe com SAF, é o caso do Vasco, é o caso do Bahia também. Queria que você fizesse uma análise dessas 3 primeiras partidas do Vasco. Vitória, empate e hoje a derrota para a sequência dessa competição. De que maneira você enxerga a sua equipe, pontos positivos, pontos negativos? Se me permite, você falou que alguém mandou o recado. Quem seria essa pessoa na questão do amarelo e do vermelho? Boa noite. Eu não vou mais falar sobre a arbitragem, acho que já falei tudo o que eu tinha que falar.
Em relação ao desempenho da equipe, avaliação nesses 3 jogos, eu acho que está dentro daquilo que a gente conversou com vocês até antes de iniciar o campeonato. Que a ideia era que, num primeiro momento, a gente fosse uma equipe extremamente competitiva, né? Que a gente procurasse encarar todos os adversários com muita intensidade, com muita agressividade. Eu acho que isso a gente fez nos 3 jogos. Eu acho que a gente conseguiu fazer frente a 2 grandes equipes, conseguiu fazer frente ao adversário de hoje também, volto a repetir. Eu acho que pelo que a gente produziu, pelo que a gente entregou de performance, a gente merecia outro resultado, mas a gente sabe que o mérito muitas vezes não aparece no futebol. Vou dar só uma pausa aqui, pessoal. Se ele for pensar assim, o jogo do Vasco contra o Atlético também, convenhamos, é como eu estou falando, eu sou vascaíno, mas vou ser sempre honesto com a minha consciência aqui, não sou aquele torcedor que fala com coração, com emoção. Eu tenho que ter o discernimento correto de enxergar as coisas. O jogo contra o Atlético, será que aqueles 3 pontos foi merecedor também pra gente? Então a gente precisa colocar na balança, ó. Foram 3 jogos, 2 equipes top 5, vamos dizer assim, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, e uma equipe que vai ficar mais ou menos parecida com o Vasco lá no meio da tabela, que foi o Bahia. 4 pontos em 9 disputados. O que vocês acham aí? E que é uma caminhada difícil, como você citou, um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, muito parelho. A gente tem que agora ter a cabeça fria, analisar os pontos em que a gente efetivamente deixou a desejar no jogo de hoje, valorizar os pontos positivos, tentar reforçá-los ainda mais e ir para o Clássico fazendo o que a gente se propôs nesses 3 jogos, ser competitivo, jogar contra o adversário de igual para igual, tentar buscar o resultado. Boa noite, Barbieri. Thiago da Band. Se você me permite, você fala muito sobre performance, sobre o Vasco ter jogado bem e talvez não ter conseguido resultado. E não foi a primeira vez. Contra o próprio Fluminense, que é o próximo adversário do Vasco, o Vasco fez um jogo muito bom. O Vasco atacou o jogo inteiro, teve muitas chances de sair com aquele resultado e acabou sofrendo 2 gols já no segundo tempo. O segundo do Cano, temos pouco até o que falar. Só que o Vasco foi uma das poucas equipes dessa temporada que conseguiu neutralizar aquele Fluminense de certa forma, de conseguir criar. O que esperar para esse jogo do final de semana? Porque, querendo ou não, é o próximo objetivo do Vasco. Estava no início da temporada, praticamente. É outro Fluminense. Eu acho que é esperar um grande jogo. A gente vai tentar novamente neutralizá-los. Acho que é uma equipe... Vem de um último resultado ruim agora contra o Fortaleza. Eu sei que joga amanhã, né? Um jogo importante contra o River. Mas até esse último resultado aí talvez fosse uma das melhores ou a melhor equipe em atividade no Brasil. A gente sabe que é um jogo muito complicado, um jogo difícil. Eles têm uma maneira particular de atuar, uma maneira quase singular, vamos dizer assim. Mas a ideia, de novo, é que a gente possa estudar e tentar neutralizá-los e fazer o nosso jogo, tentar se impor também. A gente vai jogar desde o início buscando a vitória e jogando para cima deles. Tudo bem, Barbieri? Esperamos, né? Aline Nastari, TNT Esportes. 2 questões parecidas com alguns pontos que você já falou. Primeiro, sobre esses 3 resultados até aqui, o fato de vocês terem vencido o Atlético Mineiro fora e ter empatado com o Palmeiras, acho que pesou um pouco num sentido de sensação. E quando a gente ouve você falar desse jogo, você diz, a gente pegou um formato de equipe que a gente não tinha ainda experimentado, né? Um tipo de jogo mais reativo, de uma forma que para a gente foi um pouco de surpresa. E aí eu queria que você fizesse a sua análise dentro desse sentido, assim, de... Quem é o Vasco, assim, nesse momento, nessa competição, na sua análise? Que é um time que consegue fazer frente a um Atlético Mineiro, a empatar com o Palmeiras em casa, mas ainda tem muitos pontos a acertar, a transição de equipe na sua cabeça, né? Do tempo que você teve para treinar. Queria que você tentasse explicar um pouquinho isso para a gente, de prospecção da temporada mesmo no campeonato, dadas essas 3 rodadas até aqui, e em relação à arbitragem também. Eu sei que você não quer falar muito de arbitragem, mas no aspecto geral eu queria mais a sua opinião sobre essa decisão. Acho que você deixou um pouco claro sobre mudança de panorama, mas sobre essa decisão da arbitragem de ser mais rigorosa esse ano, e já queria mostrar isso logo nas primeiras rodadas. Acho que você, como treinador, tem o seu ponto, né, que você falou agora há pouco, mas até que ponto não é também necessário? Qual o equilíbrio que você visa que deveria ser o ideal? São muitas perguntas. Pergunta. Não, síndico, vou tentar... Primeiro sobre o Vasco, né?
existiram outros momentos na temporada em que a gente pegou equipes num bloco mais baixo, a gente construiu e fez o resultado. A maioria delas foi no campeonato estadual contra equipes de um nível diferente desse que a gente está enfrentando. Mas a gente enfrentou equipes mais reativas e num bloco baixo em outros momentos e a gente conseguiu boas performances e bons resultados. Eu acho que o Vasco, nesse momento, está procurando a sabedoria de entender qual é a roupa que vai vestir em função do adversário, em função do jogo que vai enfrentar. E eu acho que a gente tem feito isso na maior parte do tempo bem. Em alguns jogos que a gente sabe que precisa ter uma postura mais cautelosa, fechar mais espaços em função da qualidade das dinâmicas do adversário, a gente tem adotado essa postura. Em outros jogos em que a gente entende que vai ter mais espaço, que a gente precisa ser mais propositivo, a gente também tem buscado adotar essa postura. Não existe uma única forma de vencer, nem uma única forma de atuar, e a gente está tentando construir variações importantes, porque o campeonato vai exigir isso, a gente tem feito isso ao longo do tempo. Em relação à arbitragem, eu não vejo nenhum problema deles serem mais rigorosos, eu só acredito que eles precisam ser criteriosos, seguirem o mesmo critério. E é isso que me incomoda. No primeiro jogo, quem me expulsou foi o quarto árbitro, e hoje quem me deu o amarelo foi o quarto árbitro. Então, se eu não estou incomodando o árbitro, por que precisa desse tipo de atuação? Né? É isso que eu não entendo. Acho que precisa ter um equilíbrio aí, que eu não tenho visto uma clareza de critério. Não tenho nenhum problema. Se o critério é esse, ótimo, perfeito, eu estou de acordo, vou seguir, vou procurar me controlar. Agora, volto a dizer, me preocupa se criar essa narrativa de que o único problema da arbitragem brasileira é esse, quando fica evidente em todos os jogos que não é. Galera, esse foi o vídeo aí da coletiva do Barbieri. Como eu falei, eu já coloquei tudo que eu pensava aí no vídeo do react do jogo. Eu queria muito que vocês comentassem aí o que vocês acharam do que ele falou aí. Se realmente o que ele pensa é correto ou que a gente está vivendo num mundo totalmente diferente do que ele fala. E se você gostou do vídeo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí para dar aquela força, deixa o like. Vou trazer muito mais reações como essa a partir desse jogo que a gente teve aí contra o Bahia. Aqui em cima vai ficar mais 2 outras opções aí de react para vocês continuarem aqui com a gente. Espero você na próxima. Falou!